Em algumas igrejas, essa dificuldade soteriológica é até para que a pessoa se aproxime de Cristo. Não é nem o pós também, né? Sim, mas Porque assim, o pós, eu compreendo que se a pessoa se converte, ela, de alguma maneira, vai ser conduzida a viver aquela fé que aquela comunidade pratica e vive. Mas tem se tornado, para alguns, um impedimento de salvação. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque viralizou recentemente uma conversa sim. com um influenciador famosíssimo, que é o Carlinhos Maia, onde a ele foi dito que ele poderia ser salvo, mas com detrimento da herança ou do galardão do reino. Bom, e aí você tem, então, alguém oriundo de uma comunidade de fé que acredita na possibilidade de uma pessoa homoafetiva se chegar a Cristo para a salvação, ainda que ele acredite que ele vai sofrer algum dano futuro, mas há aqueles mais radicais que dizem não, essa pessoa não pode ser salva. Então, deixa-me dizer sobre o que eu penso em relação a isso. Quando nós enumeramos as listas, que são listas que as pessoas... Os catálogos de vícios e virtudes que dizem quem é que vai herdar o reino dos céus, quem não herdará. E aí, dessas listas tem lá efeminado, mas também tem mentiroso, né? Efeminado, sodomita, mentiroso, o que faz facção, A né? concentração, a obsessão por sexo que há na igreja faz com que nós só enxerguemos o efeminado. E aí nós somos capazes de pressupor que há salvação para aquele que é mentiroso, porque é só um probleminha social. E para quem é efeminado, não tem salvação de forma alguma, quando na verdade é uma incompreensão desses catálogos que são presentes no Novo Testamento. Esses catálogos, eles não são para nós ficarmos expulsando pessoas do céu ou colocando pessoas no céu, mas eles são orientações pastorais. Lá também fala do adúltero, né? Eles são orientações pastorais para que a comunidade compreenda qual seria a moralidade standard, padrão para aquela comunidade. E isso é normal em grupo religioso, que você defina um comportamento padrão. A pergunta é, quando o indivíduo não consegue viver esse comportamento padrão, como se resolve? Aí não é mais só essa lista aplicada e jogada a goela abaixo dos outros. Aí você tem que ver como é o tratamento pastoral para problemas que são duradouros e que precisam de tratamento. E aí você tem que olhar nos mesmos textos, tem que olhar na Carta aos Coríntios, primeira e segunda, o longo tratamento de um indivíduo que teve um problema de natureza moral, de uma relação com sua própria madrasta, e que parece que ele ecoa na segunda carta de Paulo dizendo, primeiro fala para agir com bastante rigor e depois fala para que ele não seja conduzido em demasiada tristeza, para que ele não acabe perdendo até a sua própria vida. Ou seja, existe um processo de natureza pastoral que envolve escuta, acolhimento, amor, afeto, respeito ao tempo das pessoas, compreensão, discipulado. Se nós fizéssemos isso e indicássemos, como indicamos, que a prática homoafetiva é um pecado, isso não seria um problema. Porque, honestamente... Por um outro lado, teria pastor. Porque não... Apesar de nós declararmos, né, a prática homoafetiva é um pecado, sim. Por um outro lado, eles são acolhidos, são tratados, são cuidados com dignidade. O problema é que quando a gente abraça uma agenda radical e começa a tentar virar players políticos para começar a fazer com que não haja mais a existência dessa diversidade sexual por meio da coação pública, nós não estamos mais falando de religião e de atividade pastoral. Nós estamos falando da utilização da coação por meio dos poderes políticos instituídos, poder de polícia, poder de justiça e assim por diante. E aí já não é mais... Mas isso para ambos os lados, né? Não, porque é uma polarização, uma radicalização, e ambos os lados têm se valido disso. É porque você me perguntou de um lado. Aí eu posso, se você me dá mais 30 segundos para falar nesse esquema do doisladismo, eu posso dizer. A única diferença, pastor, em relação a essa coisa de que é um lado e outro lado, e eu reconheço que é que o outro lado é minoritário. O outro lado já apanha. O outro lado já é discriminado a toda a vida. O outro lado já é considerado como antinatural. O outro lado já é considerado... sofre na escola. Os que eu conheço choram e dizem assim... Mas o outro lado não no aspecto político, né? Porque se o outro lado é minoritário, como é que ganha? Não, e aí esse outro lado é essa alimentação de loucura que eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Aí as pessoas ficam
alguns querendo utilizar isso para dizer que a justificativa é a militância desse grupo, e o outro usando isso como justificativa para dizer que é a militância é do outro grupo, e aí fica uma oposição irreconciliável. A igreja deveria vir agora para quê? Para pacificar por meio do que está na Bíblia. Eu vou lembrar, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu sou favorável, pastor, que nós sejamos capazes, e a iniciativa seja nossa, de nos reconciliarmos com esses grupos, que são grupos de atuação radical e que existem de fato, por meio da nossa capacidade de demonstrar as armas que nós temos, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anular os sofismas. Mas nós abdicamos dessa pastoral, pastor. Esse é o problema. Quando você abdica das pastorais, da capacidade pastoral que nós encontramos em Jesus, e acha que isso é abrir tudo e acabar criando problema, nós vamos criando outros tantos problemas que nós vamos ser identificados a César, não mais a Jesus. E essa é a minha preocupação. Eu tenho preocupação com o que se faz nas outras militâncias? Tenho. Mas eu sou crente, sou de uma igreja evangélica, sou pastor, sou teólogo, e eu vejo problema em nós. E esse problema em nós é minha responsabilidade.